Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja em você e com toda a tua família. Que hoje o céu visite a tua casa e que meu Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, tendo misericórdia de você e sobre você estendendo a sua paz, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação. Que em Jesus Cristo, Deus supra cada uma das tuas necessidades. Amados, o Evangelho, ele não tem fronteira. Ele não conhece preconceito. O Evangelho, aliás, Jesus Cristo veio colocar todos no mesmo nível. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram, todos ficaram separados de Deus e todos agora têm a oportunidade de se aproximar de Deus para de novo se relacionar com Ele em aliança perpétua. Algumas pessoas insistem na mudança da lei, mas nós não encontramos nenhuma mudança na Bíblia. O que Deus oferece na Bíblia é uma mudança do nosso coração. É dar a gente um novo coração, uma nova mente, novos sentimentos, novos desejos, novas escolhas. Acima de tudo, novo caráter, nova personalidade. Dizem os psiquiatras, os estudiosos da saúde, que caráter não muda. Ao contrário, na Bíblia nós encontramos um Deus que é capaz de arrancar o coração velho e colocar um coração novo, com uma mente nova, e Ele vai imprimir a sua lei em nosso coração, então a gente vai ter um novo caráter, o caráter de Jesus Cristo. A personalidade de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. E isso é obra do Espírito Santo, meu querido. O ministério do Espírito Santo é fazer essa mudança radical na gente. É converter, purificar e santificar. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então que Deus abençoe você e que você permita que o Espírito Santo realize esse milagre em você, dando a você a mente, o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E sozinhos nada somos, sozinhos nada podemos fazer. Mas neste momento, meu Deus, nos colocamos em Teus braços de amor e permitimos, ou melhor, abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor adentre e faça um milagre em cada um de nós, a fim de cearmos contigo e o Senhor cear conosco. Queremos oferecer ao Senhor o nosso coração corrupto, para que o Senhor arranque esse coração, para que o Senhor modifique esse coração e dê a gente a mente, o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. Sozinhos não podemos realizar tal façanha, porque é um milagre, e milagre é coisa impossível. E o impossível só o Senhor pode fazer por nós ou em nós. Então faz um milagre agora em cada um de nós, Pai. Tu conheces a gente, te pedimos também que visite o nosso coração, visite a nossa vida e visite a nossa casa, para que todas as coisas e tudo o Senhor possa suprir as nossas necessidades, para que sejamos completos e repletos de Jesus Cristo. E acima de tudo, Pai, cure a gente em todas as áreas da nossa vida, física, mental, espiritual e social. Nós te pedimos essas bênçãos agora. Queremos te pedir também a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Dá-nos sabedoria e ajude-nos a cada dia crescer
Ajude-nos a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imploramos pelo teu perdão, imploramos pela tua misericórdia, imploramos pelas tuas bênçãos, imploramos pela tua presença em nossa vida. Imploramos pelo caráter de Jesus Cristo em nós, a mente de Jesus Cristo em nós, a personalidade de Jesus Cristo em nós e, acima de tudo, o Espírito Santo em nós, para que a nossa vida realmente seja uma vida que reflete o caráter e, acima de tudo, reflete a imagem do nosso Deus. Fala conosco agora, permita-nos ouvir a tua voz e que toda voz se cale, mas que somente a tua voz seja ouvida neste momento. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas, Renivaldo, você não já falou no capítulo 10? Já falei no capítulo 10. Eu citei aí capítulo 6, capítulo 7. Eu citei Estevão, capítulo 8, Pedro e Filipe, capítulo 9, Paulo, e capítulo 10, Pedro, né? Pedro no capítulo 10, Filipe no capítulo 8, e agora no capítulo 10 vamos falar do maior personagem da história, Jesus Cristo. E olha o que é dito de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com a missão. A missão era buscar e salvar o perdido. Lucas, lê comigo Lucas capítulo 19, versículo 10, e depois nós vamos para Atos 10. Essa era a missão de Jesus Cristo. Buscar e salvar o perdido. Lê comigo Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa era a missão de Jesus Cristo. E assim é a missão de todos nós. Porque Jesus Cristo assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Jesus Cristo disse isso em Marcos, disse isso em Mateus, disse isso também em Lucas e João. Nos 4 evangelhos nós temos o mandamento de Jesus Cristo: ide, vão, vocês precisam ir. Essa mensagem está em toda a Bíblia, mas os 4 evangelhos fazem questão de destacar a missão de Jesus Cristo. Diz que ele veio buscar e salvar o perdido. E essa é a missão de cada filho de Deus, de cada filho de Deus neste planeta. Eu e você temos essa missão. Jesus Cristo nos deu esta missão. Assim como o Pai me enviou, João capítulo 16, ele diz: agora eu envio vocês. Jesus Cristo veio e agora ele trouxe pessoas para os seus pés, ele trouxe pessoas a si mesmo, aceitando-o como Salvador pessoal, e agora ele diz para cada um de nós: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa era a missão de Jesus Cristo. E lembre-se que Jesus Cristo veio, acima de tudo, para nos dar exemplo. O exemplo de Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. Já falamos aqui de Pedro, já falamos de Filipe, já falamos de Estevão, de Paulo. Mas o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Jesus Cristo tinha uma missão. Qual era a missão? Buscar e salvar os perdidos. Salvar pessoas. Aliás, eu quero que você anote na sua Bíblia, anote na sua agenda, anote no seu coração, anote onde você quiser. Mas anote. A única missão de Deus para a sua igreja é a salvação de pessoas. Deus só tem uma missão, um objetivo no planeta Terra. O objetivo é salvar pessoas. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvar pessoas. Qual é o segundo plano de Deus? Salvar pessoas. Qual é o terceiro plano de Deus? Salvar pessoas. Quais são todos os planos de Deus? Se resume a um só: salvar pessoas.
E essa foi a missão de Jesus Cristo: buscar e salvar o perdido. E essa deve ser a missão de cada um de nós: buscar e salvar o perdido. Todo missionário, todo discípulo de Jesus Cristo, todo verdadeiro discípulo, nasce no reino de Deus como missionário. Nós temos uma missão, meu querido. Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Jesus Cristo disse dele mesmo: eu sou a luz do mundo. E agora ele derramou a luz em nós, através do Espírito Santo. E agora ele espera que a gente também seja a luz. A gente tem que ser a luz de Jesus Cristo. A gente tem que ser o sal da terra. A gente tem que ser as mãos de Jesus Cristo, os pés de Jesus Cristo, a boca de Jesus Cristo, para buscar e salvar o perdido. E essa não é uma missão fácil. Ninguém pense que pode realizar uma missão dessa sem a ajuda do alto. O próprio Nicodemos, ao conversar com Jesus Cristo, ele disse: ninguém pode fazer o que você faz se do alto não tiver recebido o poder. Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo estava fazendo maravilhas na terra, porque ele recebeu a ajuda do alto. Eu e você, nesses dias finais, precisamos cumprir a missão. A missão é: ide, buscar e salvar o perdido. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós não podemos cumprir essa missão se não estivermos imbuídos, cheios do poder do Espírito Santo. Assim como Jesus Cristo não conseguiria fazer o que ele fez se ele não tivesse ungido ou imbuído, encharcado do Espírito Santo. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 35 a 37. Verso 34 é um pouquinho da mensagem de ontem, né? Verso 34 diz assim: então Pedro falou dizendo: agora reconheço. Olha, ano 54. Pedro foi convertido pelo Espírito Santo no ano 31. E no ano 54, aí ele veio reconhecer que Deus não é preconceituoso e não faz acepção de pessoas. Verso 34 diz: agora reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus agora tem uma igreja, um corpo, filhos e filhas espalhados neste mundo inteiro. E esses filhos que não reconhecem também cultura, etnia, raça, cor, miscigenação, nada disso. E esses filhos, eles levam a mensagem da salvação a todos. Verso 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus, aquele que é justo, Deus aceita. Eu gosto dessa expressão Deus aceita, porque para Caim, Deus disse: se você fizer o que é certo, também você será aceito, como Abel foi aceito. Verso 36 diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Meu querido, essa mensagem tem que ser levada a todos os cantos da terra. Deus é amor. E esse Deus de amor enviou Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício perfeito pelos pecados das pessoas. E Deus ungiu a Jesus Cristo como Senhor da história. Pela sua morte, pela sua ressurreição, Jesus Cristo adquiriu o direito de reinar para sempre, não no reino terrestre, mas um reino universal, um reino celestial. Verso 36, né? Verso 36 diz que ele é Senhor de todos. E o verso 37? E vocês conhecem a palavra que foi pregada a vocês e que se divulgou por toda a Judéia. Agora já não foi só
Jerusalém nem Samaria, mas toda a Judéia, tendo começado na Galileia, e depois do batismo que João pregou, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, 3 informações aqui muito relevantes acerca do ministério de Jesus Cristo. Primeiro, ele foi prometido por Deus. O texto aqui é bem claro. Deus envia Jesus Cristo com uma missão. A missão é buscar e salvar o perdido. Quantas pessoas estão perdidas? Todos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 11, verso 23. Leia comigo Romanos capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aí. Quantos estão perdidos? A missão de Jesus Cristo era buscar e salvar o perdido. Mas ele foi para o céu. Ele cumpriu o ministério sacerdotal no céu. E ao ir cumprir o ministério sacerdotal, ele elegeu sua igreja. Elegeu seus discípulos, seus apóstolos e discípulos, para continuar seu ministério aqui. Nós somos a continuação do ministério de Jesus Cristo. Ele nos deu a missão. A missão dele, buscar e salvar. A nossa missão é buscar e salvar. E aí, Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito, não há justo, nenhum sequer. Porque todos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem. Não há um sequer. Verso 20, diz assim, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei a gente é condenado por causa do pecado. Agora no verso 23, ele diz, porque todos pecaram. A condenação da lei é para o pecado. Então, se a gente está em pecado, a lei tem que condenar o pecado. Não existe justificativa para o pecado, não existe perdão para o pecado. Então, Jesus Cristo veio, se fez pecado por nós. Ele se colocou, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que ele se fez pecado por nós, para que nós, pela justiça de Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus Cristo, nós somos justos. Então, essa é a missão de Jesus Cristo, buscar e salvar o perdido. Ou seja, redimir do pecado, libertar do pecado. Hoje, nós sabemos que a libertação do pecado acontece só em 2 etapas. A gente é liberto do pecado, da condenação do pecado, e também nós somos libertos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, verso 10 a 14. A gente é liberto do pecado, porque a gente morreu para o pecado, Então a gente é liberto da condenação do pecado. O pecado foi punido em Jesus Cristo, A justiça da lei se cumpriu em Jesus Cristo, que puniu o pecado em Jesus Cristo no meu lugar. E então eu sou liberto do poder do pecado. Eu agora posso, em Jesus Cristo, vencer o pecado. O pecado não pode mais me escravizar, porque eu estou em Jesus Cristo. Eu estou morto para o pecado. Eu agora vivo para Deus. Se a gente vive para Deus, então a gente não precisa se preocupar, porque na nossa vida a gente tem o testemunho de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. E a gente não tem que fazer muita coisa para testemunhar de Jesus Cristo. Tudo que a gente precisa fazer é revelar Jesus Cristo ao mundo, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa mente. Jesus Cristo andou por toda parte, diz o texto. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Então Deus prometeu Jesus Cristo como sacrifício, como meio de salvação. Todos nós podemos em Jesus Cristo, viver uma vida de retidão e de obediência à santa lei de Deus.
Então, Jesus Cristo é o prometido de Deus. Agora, quando Deus envia Jesus Cristo não pode exercer esse ministério terrível, que é substituir o pecador, se fazer pecado por nós, sem a atuação plena do Espírito Santo. Veja que o texto diz que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Agora você imagine, as cortes do céu estão reunidas. A divindade está reunida. O homem pecou. Como é que vamos fazer? Jesus Cristo, ele se prontificou a morrer em nosso lugar. A lei não pode ser mudada. Pare de se enganar. E se alguém disser para você que Deus mudou a lei, peça o verso bíblico, porque não tem nenhum texto da Bíblia que diga que Deus mudou a lei. Não tem um texto da Bíblia dizendo, ao contrário, Mateus capítulo 5, verso 17 a 19, e Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, dizem claramente que qualquer alteração da lei não foi ato de Deus, não foi ação promovida por Deus, nem pelo Espírito Santo, nem por Jesus Cristo. Agora, hoje existem poderes humanos aliados aos poderes das trevas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 3. Esses poderes, eles se aliam para tentar anular, modificar, adulterar a lei de Deus. Aliás, já é profecia do Velho Testamento. Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que esse poder religioso, político ou poder estatal cuidaria em magoar os santos do Altíssimo, blasfemar do nome de Deus e mudar o tempo e a lei. Então, qualquer mudança de lei é ato humano, e se é ato humano, é rebelião contra Deus. Então, aqui, Jesus Cristo, ele vem de acordo com a profecia provida por Deus. E ao vir aqui, morrer pelo nosso pecado, ele não podia vir sozinho. Então, na corte do céu, na reunião da divindade, Jesus Cristo disse, eu vou morrer pelo pecador. Eu vou me fazer pecado por eles, para resgatá-los, para redimi-los, para salvá-los. A missão de Jesus Cristo qual é? Buscar e salvar o perdido. Qual é a missão da igreja? Buscar e salvar o perdido. Não temos outra missão, meu querido. Toda a liturgia, todo o culto da igreja deveria ter o caráter salvação, o salvífico. O caráter salvífico. A nossa missão aqui é essa, é salvar pessoas. Toda a pregação, toda a música, toda a oração deveria ter esse cunho, o cunho da salvação. Promover a salvação. Não temos que exaltar pregadores, nem cantores, nem músicos, não. Nós temos que promover, exaltar o Evangelho. Diz o texto que Jesus Cristo veio ungido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E o Evangelho era o quê? Deus perdoa cada pecador em Jesus Cristo. Essa é a missão de Jesus Cristo. Mostrar ao ser humano que Deus estava nele, perdoando, reconciliando consigo mesmo toda a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21. Então a missão de Jesus Cristo era o quê? Buscar e salvar. Agora ele para alcançar a gente, imagine aí 4.000 anos, meu querido, de rebelião, 4.000 anos de investidas de Satanás na vida do ser humano. Você acha que seria fácil para Jesus Cristo? Existe até alguns segmentos religiosos aí dentro do cristianismo dizendo que o que Jesus Cristo fez na terra foi teatro. Porque Deus já determinou quem vai se salvar, Deus já determinou quem vai se perder. Então, o que Jesus Cristo veio fazer aqui foi teatro. Cuidado, meu querido, não existe isso na Bíblia. Não existe teatro nenhum. Jesus Cristo veio em carne e osso. E ao estar aqui em carne e osso, ele passou por muito perrengue.
ele teve que enfrentar muitas picuinhas, muitas mazelas no meio do povo de Deus. Ele era puro, ele era incontaminado, ele não se contaminou com nenhum pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo estava sob o domínio, a guia e orientação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que movia Jesus Cristo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Leia comigo, vamos ler 2 textos da Bíblia. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Leia comigo, Mateus capítulo 4. Depois a gente vai ler João. Leia comigo. A seguir, capítulo 4, versículo 1. A seguir, logo após o batismo, né, verso 17 aí, Jesus Cristo ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, ungindo a Jesus Cristo no batismo. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, junto com o batismo na água, verso 3, verso 17. E na sequência, depois do batismo, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. Essa é a expressão, meu querido. O Espírito Santo guiou Jesus Cristo em todas as etapas. O que Pedro está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é a mesma coisa. Veja como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ao ser ungido com o Espírito Santo e com poder, ele agora foi para a Galileia, ele foi para a Síria, ele foi para Sidom, a região de Sidom, ele foi para a região dos Moabitas, ele foi para a região dos Amonitas, ele visitou todos os parentes de Abraão. Renivaldo, os Amonitas eram parentes de Abraão? Sim, eram parentes de Abraão. Na verdade eram tipo sobrinhos de Abraão, né? Porque eles eram filhos de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ló não era irmão de Abraão, era sobrinho. Então, os filhos de Ló eram primos de Abraão. Primos primeiros de Abraão. Então, Jesus Cristo vem e ele vai visitar os Amonitas, ele vai visitar os Moabitas, ele vai visitar os Edomitas, os filhos de Esaú, irmão de Jacó. Ele vai visitar toda aquela região do Líbano. Jesus Cristo, diz a Bíblia em Lucas 10, em Mateus 10, que Jesus Cristo andou por toda parte. Todos os países ali ao redor da região da Palestina, Jesus Cristo fez uma visita. Ele foi lá para curar nem que seja uma pessoa. Ele foi para a região de Sidom, por exemplo, na Síria, né? Visitar uma mulher viúva lá, uma mulher atribulada com uma filha que vivia atormentada por um demônio. Então Jesus Cristo foi lá só curar aquela mulher. Ele sabia que o testemunho daquela mulher iria alcançar muitas outras pessoas. João capítulo 13, Jesus Cristo disse que quando ele se levantasse da terra, quando ele fosse levantado da terra, ele iria atrair muita gente a ele mesmo. Então, Mateus capítulo 4, Jesus Cristo e foi por toda parte aí. O Espírito Santo levou Jesus Cristo para onde, irmãos? Amigos, para onde o Espírito Santo levou ele? Primeira coisa, o Espírito Santo levou ele para o deserto. O Espírito Santo levou Filipe para a estrada deserta. É a estrada da consagração, meu querido. Todos nós precisamos dia a dia pedir ao Espírito Santo que nos leve para a estrada do deserto. A estrada deserta é a estrada da consagração. Jesus Cristo vai se consagrar no deserto. Lógico que Satanás aparece lá para incomodar, para atrapalhar a consagração de Jesus Cristo, tentar interromper, tentar desanimá-lo para que ele parasse a consagração. Mas a verdade é que Jesus Cristo vai para o deserto se consagrar. E Filipe foi chamado a ir para o deserto se consagrar. Paulo foi para o deserto da Arábia 2 anos se consagrar. Então a gente precisa entender que a gente precisa de momentos a sós com Deus.
Não se trata de culto familiar, não se trata de culto na igreja. Eu vi até uma pergunta essa semana, foi domingo, se não estou enganado foi domingo ou foi sábado à tarde. Qual é mais importante, a adoração pessoal ou a adoração coletiva? E eu já disse aqui nesse canal que a adoração coletiva é importante, mas nada substitui a adoração pessoal. Aliás, eu diria até que nem existe adoração coletiva se não houver adoração pessoal. Se você não tem um momento a sós com Deus, o momento na igreja é irrelevante. Por que hoje nós temos pessoas usando o celular na igreja, bate-papo na porta do banheiro, do lado de fora, um monte de gente conversando, as rodinhas. Já viram quantas rodinhas tem ao redor da igreja durante o culto? Alguém está cantando, alguém está orando e os outros estão conversando do lado de fora. Como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque você não teve seu momento a sós com Deus. Não existe adoração coletiva sem adoração individual não, meu querido. A adoração individual, pessoal, personalizada, é a chave para a adoração coletiva. Eu sei que muita gente não gosta do que eu digo, diz que eu sou rebelde e tal, mas é isso mesmo. De que adianta eu estar em todos os cultos da igreja se eu não tenho culto sozinho em casa, se eu não tenho meu momento de crescimento espiritual? Então aí a igreja vira um rito, vira uma procissão. Eu faço por fazer, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque é meu costume, é porque é minha tradição, é a tradição da minha família. Cuidado que o jovem rico, ele disse que não deixava nada de fora. Tudo isso eu faço, ele disse. Jesus Cristo disse, filho, guarda os mandamentos. Senhor, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Agora, quando Jesus Cristo disse, venha e segue-me, abandone tudo e siga-me, que essa é a religião pessoal ou personalizada, aquele jovem foi embora. Ele preferiu ficar com a religião coletiva. É muito fácil a gente ficar preso, escondido na multidão. Cuidado com os 80%, os 93%. O Mark Finney disse que 93% da igreja está sem fazer nada. O pastor Ted Wilson também fez essa observação, 93%. Inclusive ele disse que 93% hoje dos adventistas não guardam os mandamentos de Deus. Não observam inclusive o sábado. É lamentável? É. Então Jesus Cristo vem. E ao vir aqui a essa terra, ele vem resgatar pessoas como eu e você, cheia de rebelião, cheia de teimosia, cheia de orgulho, vaidade, cheia de pecado acariciado. E agora ele precisa de quê? Ele precisa ser ungido. Ele precisa de poder para alcançar a gente. João capítulo 13, ele diz que quando ele for levantado da terra, ele vai atrair todos a ele mesmo. Mas o que acontece, meu querido? O que acontece é o seguinte, eu e você não podemos cumprir a missão dada por Deus a Jesus Cristo, e Jesus Cristo repassou a nós. Nós recebemos de Jesus Cristo o mesmo ministério que Deus havia dado a ele. Qual foi o ministério que Deus, a missão que Deus deu a Jesus Cristo? Buscar e salvar o perdido. Qual é a missão que Jesus Cristo deu a cada um de nós? Buscar e salvar o perdido. E aí, se Jesus Cristo precisou do Espírito Santo, imagine eu e você. Imagine. Se Jesus Cristo, que não tinha pecado, ele precisou do Espírito Santo para guiá-lo, para orientá-lo, para conduzi-lo. João, no capítulo 11, Jesus Cristo vai dizer que ele não fazia nada por ele mesmo, mas conforme Deus havia lhe orientado, é que ele fazia. Eu não faço nada por mim mesmo. Capítulo 8 também ele vai falar sobre isso, né? Capítulo 15, capítulo 16 e 17, ele vai dizer que ele dependia inteiramente do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo pegasse Jesus Cristo no colo
lhe conduzisse Jesus Cristo. Eu acho interessante a expressão de Ezequiel. Leia o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel parece ser uma coisa assim bem terrível acerca do Espírito Santo. Porque em um determinado capítulo de Ezequiel, chega a dizer que o Espírito Santo agarrou Ezequiel pelo cabelo. E disse, você vai para ali. Tem um outro texto aí, se eu não estou enganado, capítulo 4, capítulo 5, o Espírito Santo disse, olha, você vai ficar deitado nessa posição durante 40 dias. Nessa posição, sem se mexer. Você vai cozinhar a sua comida em esterco humano, em fezes humanas. E aí Ezequiel lamentou, aí o Espírito Santo disse para ele, não, tudo bem, eu vou permitir que você cozinhe sua comida em esterco de animal. Mas você tem que cozinhar a comida em fezes de animal. Então Ezequiel se coloca na posição. E Ezequiel recebe uma outra sentença do Espírito Santo, capítulo 4, capítulo 18, ele diz o seguinte, olha, se eu mandar você falar e você não falar, o que acontecer com eles é responsabilidade sua. Isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo não foi diferente. A gente encontra aqui Jesus Cristo sendo guiado, levado de uma parte para outra, diz o texto de Atos, né, capítulo 10, que Jesus Cristo andou por toda parte, guiado pelo Espírito Santo. E agora, ao andar por toda parte, Jesus Cristo cumpre a missão. E ele recebe poder. Poder. Imagine uma pregação de Jesus Cristo numa cidade chamada Sicá, em Samaria, né? João capítulo 4. Veja o resultado de uma pregação de Jesus Cristo. Meu querido, Jesus Cristo prometeu em João que a gente poderia fazer obra maior do que ele. Quando falaram de João Batista, Jesus Cristo disse, o menor no reino de Deus pode fazer maiores coisas do que ele mesmo. O menor será maior do que João Batista. Agora imagine, Jesus Cristo fez grandes coisas. E vamos ver o resultado de uma pregação de Jesus Cristo aí, a partir do verso 39 de João capítulo 4. Né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Jesus Cristo prega para uma mulher. Olha aqui o evangelho, um salvando mais um, né? Jesus Cristo vai e salva a mulher samaritana. A mulher samaritana agora dá testemunho na cidade. E diz o texto aqui, muitos daquela cidade creram em Jesus Cristo pelo testemunho daquela mulher. Agora, verso 40 e 41 diz assim, além dos muitos que creram pelo testemunho da mulher, agora a mulher leva muita gente a Jesus Cristo, né? E agora, no verso 40 e 41, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus Cristo, olha a expressão vir, né? Vindo aquelas pessoas a Jesus Cristo, pelo testemunho da mulher, ela os trouxe a Jesus Cristo, né? E agora pediram que permanecesse com eles, ficou ali 2 dias. E muitos outros, além dos muitos que a mulher converteu, que a mulher levou ao arrependimento e à salvação em Cristo, muitos outros creram nele por causa da palavra. E diziam à mulher, já não é porque você tem o testemunho que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e ouvido que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, uma pregação de Jesus, uma visita de Jesus Cristo, a mulher samaritana. Aliás, a missão de Jesus Cristo era buscar e salvar. E ali estava uma mulher, vivendo uma vida dúbia, sem crença, sem esperança, sem nada. E aí Jesus Cristo chega, ungido pelo Espírito Santo. Ele oferece a ela a água da vida. Ele oferece a salvação àquela mulher. E pelo testemunho dela, muitos
da cidade de Sicá, aceitam o evangelho. E agora eles vêm a Jesus Cristo. Essa multidão que ela testemunhou de Jesus Cristo, testemunhou do milagre, da bênção, da água da vida que Jesus Cristo ofereceu a ela. Agora eles vêm a Jesus Cristo. E muitos outros aceitam agora pela palavra de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo foi o maior evangelista de todos os tempos. Embora a Bíblia não diga que ele tenha salvado muita gente. Aliás, João capítulo 1, eu quero terminar com esse texto, João capítulo 1, porque a pregação de Jesus Cristo era uma pregação radical. Assista a minha série O Jesus Radical. Eu vou deixar o link da série na descrição, o primeiro comentário do vídeo, para você assistir a série O Jesus Radical. É a série mais assistida do meu canal. E aí no versículo 11 diz assim, olha, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. A mesma coisa de Noé, não é? Jesus Cristo, Noé pregou e as pessoas simplesmente zombaram de Noé, não creram em Noé. Jesus Cristo veio e crucificaram a Jesus Cristo. A nação de Israel apedrejou Estevão, negando a salvação em Jesus Cristo. Então eles rejeitam a oferta da graça dada por Deus. E agora o texto diz que Jesus Cristo foi ungido. E Jesus Cristo fez maravilhas. Ele curou pessoas. Ele libertou pessoas da opressão do diabo. Ele trouxe o evangelho. E aí milhares de pessoas, não naquele momento, né? Mas através dos discípulos de Jesus Cristo. Veja que a questão toda aqui, Jesus Cristo faz discípulos. Mateus capítulo 10, capítulo 9 e 10, Mateus capítulo 9 e 10, Lucas também capítulo 9, 10 e 11, fala aí da eleição dos discípulos, ou da escolha dos discípulos, da missão dada por Jesus Cristo aos discípulos. Então, o papel de Jesus Cristo era fazer discípulos, e o nosso papel também é fazer discípulos. Então, é um salvo salvando mais um. Então, Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo e com poder, andou por toda parte, fazendo o bem, curando, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ele estava ungido. Diz o livro de Lucas, capítulo 3, que Jesus Cristo estava cheio de poder. O Espírito Santo se movia em Jesus Cristo de tal forma que ninguém ousava contradizê-lo, ousava se levantar contra ele. Diz o texto de João e o livro de Lucas também, que as pessoas ficavam assim revoltadas com Jesus Cristo, mas não podiam fazer nada porque as multidões olhavam para Jesus Cristo como alguém que tinha autoridade, que tinha poder. E a doutrina ensinada por ele, não havia contradição. A verdade ensinada por Jesus Cristo, não havia contradição. Ela não se contradizia com nada. Ela estava de acordo com a Torá, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Esse deve ser o meu ministério, esse deve ser o seu ministério. Ir por todo o mundo e fazer discípulos. Buscar e salvar o perdido. E Jesus Cristo nos deixou o exemplo. O exemplo de que para a gente cumprir essa missão, a gente não pode fazer isso na nossa força, com nossos métodos, com as nossas estratégias, com nossos recursos, com nossa tecnologia. Precisamos da unção do Espírito Santo. Por isso Ellen White pode dizer, né, que a gente pode ler em Ellen White que a maior necessidade da igreja é do Espírito Santo. E a igreja não pode fazer nada. E nós nunca cumpriremos a missão de Jesus Cristo até sermos dotados do poder do Espírito Santo. Meu querido, você quer seguir o exemplo de Jesus Cristo? Ou melhor, você quer receber a bênção que Jesus Cristo recebeu, a unção do Espírito Santo e do poder, para também testemunhar de Jesus Cristo, fazer discípulos, salvar pessoas e preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e é diante de Ti que nós desejamos viver para sempre.
Obrigado porque Jesus Cristo veio, assumiu a nossa natureza, assumiu o nosso lugar e aqui ele cumpriu toda a justiça e acima de tudo nos deu exemplo. Um exemplo de obediência, um exemplo de serviço e ele cumpriu a sua missão morrendo por cada um de nós. Ele deixou essa incumbência também para nós, buscar e salvar o perdido. Então dá-nos essa alegria, Senhor, dá-nos esse poder de abraçarmos novas pessoas no Teu reino, graças ao nosso testemunho. Nós te pedimos, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém.